E o tema da palavra de hoje é ser fiel no pouco e te colocarei no muito. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mari Garcia Bittencourt e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais e também no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ouvir as escrituras narradas pela minha voz. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E o tema da palavra de hoje é ser fiel no pouco e te colocarei no muito. Para começar esta palavra, eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus 25, a partir do versículo 14, que diz: O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Lhes confiou os seus bens. Guarda isso na sua cabeça. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Vamos parar por aqui. Eu quero que você lembre que nós lemos lá no versículo 1 que sai um homem de viagem, chama os seus servos e ele dá a ele o seu próprio bem. Ou seja, aqui é uma analogia ao reino dos céus, falando de Jesus, quando Jesus ascende aos céus, quando Jesus vai embora e deixa o Espírito Santo, deixa o Consolador conosco. A partir do momento em que nós ficamos com Jesus, você que acompanhou minhas aulas, as últimas pregações aqui no canal, eu falei sobre os dons espirituais. Isso mesmo, Jesus, quando ascende aos céus, quando nós temos a nova aliança, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós não mais estamos sós, nós carregamos conosco o Espírito Santo de Deus. E então, com isso, nós recebemos dons espirituais conforme a vontade de Deus. Estes dons são especificamente para a edificação da igreja, ok? E então, ele sai e deixa os seus bens conosco. Aqui existe uma variedade de coisas que nós podemos colocar para confiar os seus bens. Mas vamos nos focar nos dons, nos nossos talentos, naquilo que nós ganhamos financeiramente, no nosso tempo, ok? E lá no outro versículo diz: a um deu 5, 2 e 1. Perceba como para cada um ele deu uma quantidade distinta. Isso porque cada um de nós tem uma capacidade de quantitativo para com os bens que nos são dados. Eu vou explicar. Se eu tenho um copo de 300 ml e um copo de 500 ml, e eu pegar o de 500 ml e jogar dentro do copo de 300 ml, o que vai acontecer? Vai transbordar e uma quantidade vai cair para fora. Isso significa que cada um de nós precisa receber a quantia que está preparado e que foi chamado para carregar naquele momento da vida. Não significa que esta capacidade não possa aumentar. Nós vamos falar sobre isso. Então, se você hoje faz reunião na sua casa com 3 mulheres, 5 mulheres, você está começando aí com uma capacidade pequena, porém, se você for fiel nesse pequeno, o Senhor pode aumentar a sua capacidade, ok? E aí ele continua. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Em primeiro aqui, talento significa 600 denários, e um denário era referente a um dia de trabalho. Então, um talento equivale a mais ou menos 16 anos de trabalho. É muita coisa, né? Então, a pessoa está recebendo aqui 16 anos de trabalho e ela deveria multiplicar aquilo que estava nas suas mãos. É claro que aqui existe uma simbologia com o dinheiro, ok? Mas também precisamos olhar para o dinheiro, porque nós vivemos em um mundo onde sem dinheiro você não compra, não vende, não mora, não come, você não faz praticamente nada, a não ser que você more num sítio e ali comece a nascer e brotar, sem ao menos você ter que comprar sementes e colocar ali, porque até para plantar você vai precisar de dinheiro. Então aqui existe uma simbologia para com o dinheiro, mas o dinheiro também deve ser incluso
nesta questão dos talentos. E aí a gente continua o próximo versículo assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E aí o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2, ele disse. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ou seja, tanto o que tinha capacidade para 5 talentos, quanto o que tinha capacidade para 2 talentos, que são capacidades distintas, ok? Coloca aí que um cabia 300 ml e um cabia 500 ml. Ambos multiplicaram, eles dobraram a quantia de ml que caberia dentro deles. Aqui nós olhamos para o quê? Aquilo que nós temos, aquilo que nós já temos. Por menor que seja a capacidade que nós temos de fazer certas coisas, o quanto nós nos esforçamos para que aquilo se multiplique, para que aquilo realmente um, faça diferença na vida do reino de Deus, na vida de outras pessoas. Porque se trata sempre do outro, não se trata nunca só de nós. Por isso que é muito complicada essa história de não gosto de frequentar nenhuma igreja, porque se você não frequenta nenhuma igreja, você precisa frequentar grupos. E para achar grupos sem igreja não é tão fácil assim, ok? E ali continua, olha, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Então aqui ele dá um resultado, né, do que ele vai fazer com aquele que é fiel naquele pouco, naquela pequena capacidade. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E aqui é uma simbologia com o milênio, é uma simbologia com quando nós formos resgatados após o arrebatamento, com relação ao nosso galardão, com relação ao quanto nós ganharemos. Isso nós também vemos lá na parábola em Lucas 19, quando nós vemos sobre as minas. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho no final, mas você aí pode até anotar aí no seu caderninho e ler depois Lucas 19, que você vai ver lá uma parábola bem semelhante a esta daqui e também falando sobre este servo bom e fiel que recebe a alegria do Senhor, recebe um bom galardão, né? Recebe cidades para cuidar, porque o nosso galardão está relacionado com o quanto nós teremos de hierarquia no reino de Deus no milênio. Sim, está relacionado a isso. E continua lá. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Primeira coisa, este servo ele teve medo. Quantos de nós temos medo e nos paralisamos por conta do medo? O medo é o maior inimigo de nós realizarmos o nosso propósito nesta terra, de cumprirmos o nosso chamado de Deus nesta terra. Porque por conta do medo, muitas pessoas se paralisam e colocam milhões de empecilhos para não caminhar sentido à vontade de Deus, não é mesmo? O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. É o próprio Deus falando, é o próprio Jesus quando voltar Deus em forma do Filho Jesus, voltando e falando: olha, eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele coloca ali as pessoas e dá para elas dons, talentos, ah, tempo, qualidades, temperamentos para tais coisas, enfim, e ali dinheiro, né? E ali ele espera que aquele servo, aquele filho, né? Eu, você, estejamos multiplicando isso, né? Levando para frente, não parando para nós mesmos. É um ato egoísta demais a gente segurar para nós, na verdade, né? É como se a gente achasse que a gente nasceu por conta própria, que Deus não tem nada a ver com o nosso nascimento, que nós não somos filhos de Deus, mas pelo contrário, nós somos filhos de Deus, e aquele que é nascido em Cristo Jesus se torna filho co-herdeiro com Cristo, né? Então nós temos uma grande responsabilidade em gerir aquilo que nos é dado.
E aí ele finaliza: tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui tem a menção do próprio inferno, exatamente. Ok? O lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. E que é uma analogia, uma simbologia aqui ao reino de Deus, aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Então aqui fica algo muito impressionante, que é logo em seguida vem aquela parábola das ovelhas e dos bodes, né? A distinção entre os salvos e não salvos. E antes dessa parábola aqui, nós temos a parábola das 10 virgens, e também há uma distinção das virgens nécias e das sábias, né? Então aqui fala realmente sobre a colheita, né? A colheita dos salvos e dos não salvos. Então está ligado também ao quanto nós declaramos por fé que somos Jesus é nosso Senhor e Salvador e vivemos uma vida santa, só que não temos obras de fé. É claro que a salvação não é por obras, ok? Eu sei que você está aí se perguntando sobre isso, mas até que ponto você não se trava tamanha que você entra em pecado, que você entra numa vida estagnada, uma vida negativa. E ali você pode se desviar, você pode se perder neste caminho, né? Você pode até negar a Cristo, porque as suas lamparinas também não estarão cheias o bastante para quando o noivo chegar. E você está ali acesa, acordada e desperta. Então, Jesus chama todos para usar o que tem para propagar esse reino de Deus. Então, o que você tem hoje? Quais são os dons que você já se descobriu? O quanto você já amadureceu hoje para utilizar essa maturidade que você tem para o reino? Qual fase você está? Né? Você está transbordando e você realmente transborda para o outro? Ou você está numa fase só de receber, de estudar, de ler livros e buscar, 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 para um dia você também transbordar? Então, existem 3 elementos aqui nesta parábola, e o primeiro deles é a fidelidade. Seja fiel em mostrar para Deus tudo que você está utilizando tudo aquilo que ele te deu. A fidelidade vai maximizar o seu potencial e a preguiça vai minimizar o seu potencial. Olha que coisa perigosa, né? A gratidão pelo que você tem vai gerar motivação e multiplicação. Então, seja grato pelo pouco que você tem, pela maneira que Deus te fez. Não se compare, não ache que o outro tem mais do que você. A trajetória da outra pessoa é tão diferente da sua. Você tem um testemunho tão lindo que o mundo precisa saber e muitos serão tocados pelo seu testemunho. Utilize o seu testemunho também. A autoestima, nossa, ela está completamente ligada à maneira como você usa aquilo que você já tem, aquilo que você já é. Se você não usa, se você paralisa, você se torna negativa, se você se torna frustrada, você se torna não criativo. Você cada vez mais está estagnada, é como uma água parada. E nós somos chamados a jorrar rios de água viva, né? E de nós flua esses rios de água viva. Então, quando a gente paralisa, essa água fica parada, ela fica podre. Vamos parar com a mentalidade de, quando eu tiver uma casa maior, eu faço uma reunião aqui em casa. Ou quando eu tiver filhos, quem sabe eu seja mais feliz. Ou quando eu casar, quem sabe eu passei mais. Ou quando eu for mais velha, né, de repente eu vou ter mais maturidade. Ou eu já estou velha demais para isso. Sempre há uma desculpa para a gente não fazer nada. E o oposto também é o mesmo. Se você já está cheia, se você tem muita coisa aí para dar, ao invés de você encher mais, começa a transbordar, começa a dar para as pessoas, tanto na parte financeira, se você é uma pessoa abastada financeiramente, faça doações, ajude pessoas. Se o seu armário está aí abarrotado, tire um pouco e dê para os outros. Faça aquilo que o Senhor gostaria que você fizesse. Jesus, ele nos confia bens para que a gente possa beneficiar outras pessoas. Em segundo lugar, é a administração. Como você faz o planejamento, o gerenciamento daquilo que você já tem, daquilo que você já é. Devolva sempre as coisas que você pegou emprestado muito melhor, e se possível, dá até um adicional para a pessoa. Né? Boas administradoras nunca desperdiçam tempo, nem alimento, nem dinheiro. Elas são boas administradoras, elas pensam na frente, o que virá,
qual fase virá? Vocês lembram de José? José interpretou o sonho do faraó, onde ele precisava segurar uma quantidade de alimento para 7 anos de fome. E ele foi o escolhido pelo faraó, pelo governador, para fazer isso. Ele fez isso com, assim, muita sabedoria. Então, por conta desse trigo que ele guardou, depois, nos 7 anos de fome, o povo vinha até o Egito, até ele ali, para receber este alimento. Seja você esta pessoa que guarda para momentos de seca, para momentos de que não há. Você é aquela pessoa que vai ajudar pessoas, que vai emprestar. Em terceiro lugar, as consequências. A irresponsabilidade traz consequências. O servo infiel perde até o que tinha e ele é enviado para o inferno. A alegria do Senhor está ligada a assumir responsabilidades e dar o máximo nas realizações dessas responsabilidades. Então, se Deus te deu uma função, deu uma posição, não importa qual seja, valoriza, dá o seu máximo nessa posição. Quando somos fiéis no pouco, nós vamos obter multiplicação, nós vamos obter mais produtividade, mais realizações. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fuja de todo tipo de tristeza, se movimente e multiplique. Ser fiel no pouco e Deus colocará você no muito. Deus abençoe e até o próximo vídeo.